Shalom, Adonai, a paz do Senhor para todos, para mais uma gravação, a sequência do livro de Daniel hoje, capítulo 6, Daniel, porque Daniel foi jogado na cova dos leões. Vamos lá. Por que jogaram o profeta Daniel na cova dos leões? Daniel no capítulo 6, versículo 1 ao 28. Então, vamos observar e descobrir o porquê. Por que fizeram essa perseguição ao profeta Daniel, um homem de Deus que só fazia o bem. Nós queremos observar aqui no reinado de Dário. Então, na morte de Belsassar, que Belsassar cometeu pecado, tomando vinho nas pratarias da casa de Deus. Então o dedo de Deus foi escrito na parede. Então Belsassar, que era filho de Nabucodonosor, naquela noite ele foi morto. Então o império da Babilônia foi passado para os medos e os persas. Então, com a morte de Belsassar, então Dario, o medo passou, medo persa passou a reinar em Babilônia. Dario nasceu em aproximadamente 601 ou 600 a.C. e assumiu o trono em 539 a.C. De acordo com a Bíblia, foi ele quem tomou o império babilônico após assassinar Belsassar. Então, a Babilônia foi tomada à força naquela noite do dedo de Deus que foi escrito na calhadura da parede. Então, Dario, um grande general do exército dos medos e os persas, tomou então Babilônia, e ali naquela noite Belsassar morreu. Então Dario, Medos, passou a reinar em toda a Babilônia. Dario é conhecido na narrativa bíblica por ter sido rei do qual, durante o seu reinado, o profeta Daniel foi lançado na cova dos leões. Então, esse rei Dario foi um grande general de guerra, comandou um grande exército da Pérsia, um homem muito inteligente, e conquistou então a Babilônia através do exército, e também que foi a vontade de Deus. Deus entregou então o reinado da Babilônia nas mãos dos medos e dos persas. Aqui em Daniel 6, o rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolheu 120 homens para governá-las. Então, Dario, com a sua inteligência, dividiu a Babilônia em 120 províncias, colocando cada província um governador. Nós observamos então que Dario era um homem muito inteligente, um homem com inteligência, com certeza uma inteligência divina. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlar os 120 governadores. E um desses ministros era Daniel. Então Daniel se encontrava entre os grandes ministros de Dario. E ele mostrou logo que era mais competente do que outros ministros governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como mais alta autoridade do reino. Então Dario percebeu que Daniel tinha realmente uma sabedoria mais do que todos os governadores que ele tinha, e já um propósito de colocar maioral do reino. Aí os outros ministros e governadores procuraram achar motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto, direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa. Então,
os outros governadores tiveram inveja de Daniel pela posição que o Dario colocou ele e tentaram, através da inveja, descobrir alguma coisa na vida de Daniel, algum defeito, para acusá-lo, mas não acharam. Um homem de Deus não achava defeito algum. Isso é muito importante diante de Deus. Um homem de Deus não pode estar caindo aqui, caindo ali, caindo lá. Não, não foi achado defeito em Daniel. E nós devemos também ser esse homem também, sem ter acusação alguma. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontrarei motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então, eles procuraram como que nós vamos destruir esse Daniel, a não ser que nós vê na sua religião. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario vive para todos sempre. Nós observamos que esses ministros, governadores de Dario queriam destruir a vida de Daniel. E eles sabiam que Daniel orava a Deus. Todos os dias Daniel fazia oração voltado para Jerusalém. Então, eles acharam de querer pegar Daniel na sua própria religiosidade. Então, todos nós ocupamos posições de autoridade no reino, e isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e outras autoridades, nós reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Então, esses homens estavam enganando o rei Dario, né? Dizendo que estava fazendo uma boa coisa, né? Para que todos, dentro de 30 dias, fizessem adoração somente ao rei Dario, né? E o Dario achou que ele estava fazendo uma coisa de coração, mas o alvo desses governadores, com inveja de Daniel, era jogar Daniel na cova dos leões. E aqui, se durante esse tempo alguém fizer pedido a qualquer Deus, a não ser qualquer outro, a não ser o Senhor, essa pessoa ser jogada na cova dos leões. Portanto, o rei dê ordem e assine, a fim de que não possa ser anulada, de acordo com a lei dos medos e persas. Essa ordem não poderá ser anulada. Então o rei concordou que fosse publicada essa lei. Então o rei, realmente nós observamos que o rei assinou a escritura. E quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa, mas continuava na sua janela. 3 vezes ao dia ele se voltava o seu rosto para Jerusalém e continuou a orar, a buscar a presença de Deus. Então nós observamos que o inimigo, ele quer tirar nós do caminho do Senhor, da oração, do jejum, de tudo. Então precisamos ter muita sabedoria quando entendemos quando o inimigo vem querer tirar nós da presença do Senhor. Então eles queriam tirar Daniel da presença do Senhor. Daniel continuou orando. Daniel abriu a janela e ajoelhou e orou a Deus, dando graças a Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Ele continuou as orações. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então, o que eles queriam, eles fizeram, eles conseguiram, né? Que era pegar Daniel adorando a Deus para levá-lo ao rei e jogar na cova do leão. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem que dissera. E o rei respondeu: na verdade, a ordem deve ser obedecida de acordo com a lei dos medos e persas. Ela não pode ser anulada. E o rei, aí eles disseram: rei, o rei assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se faça pedido a qualquer Deus, a não ser qualquer homem, a não ser o Senhor. E a ordem diz também que
quem desobedecer será jogado na cova dos leões, não é verdade? E o rei disse, aí, é verdade, está escrito, né? Então disseram, mas Daniel, um dos primeiros, dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem importa com as ordens, pois ele continua orando ao Deus dele 3 vezes ao dia. Então, eles conseguiram levar ao rei esse julgamento que eles tinham preparado para matar Daniel por ter inveja por ser um homem de Deus. Mas isso não tira ele da presença do Senhor. E ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel até o pôr do sol. Daquele dia ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, espero que o seu Deus, quem você serve com tanta dedicação, te salve. Então Daniel jogou, o rei jogou Daniel na cova dos leões, mas com muita pena, porque era um grande homem da autoridade ali ao lado de Dario. Dario queria esse homem do lado dele, um homem honesto, direito, com muita sabedoria, mas ele permitiu que jogasse Daniel na cova dos leões, mas esperando que o Deus dele salvasse da boca dos leões. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram, o senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem e lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então, eles realmente queriam que cumprisse rapidamente a lei que foi assinada. E trouxeram uma pedra, jogaram Daniel na cova dos leões, trouxeram uma pedra e tamparam a boca da cova. E o rei selou com a pedra, com o seu próprio anel, com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o seu palácio, mas não comeu nada, nem divertiu como era de costume naquela noite, não pôde dormir. Então o rei Dario passou a noite jejuando, orando, pedindo ao Deus do céu que socorresse o Daniel na cova dos leões, né? E de manhã cedo, então, o rei Dario foi lá na cova dos leões para ver se o Daniel estava vivo, né? Aí ele gritou lá de cima, ali com uma voz muito triste, e disse, Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus que você serve com tanta dedicação conseguiu salvar você dos leões? Então veja que Dario cria o Deus de Daniel, um Deus vivo, que podia livrar ele da cova dos leões, e Dario creu, por isso foi lá, esperava que a voz soasse de dentro lá daquela cova, e de repente Daniel respondeu, ó rei, vive para todo sempre. Então o rei ficou feliz de olhar lá pela janela e ver lá o Daniel no meio dos leões. E Daniel falou, olha rei, Deus mandou o seu anjo e me livrou da boca dos leões, porque não achou nenhum delito contra ele, nem contra o Senhor, né? Eu não fiz mal para ninguém. Então me jogaram aqui, mas eu Deus não viu nem mal. A mim mandou o anjo e fechou a boca dos leões. Então, foi o que Daniel disse, o meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferisse. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Então o rei, que era amigo de Daniel, ficou muito feliz naquela hora e mandou que tirasse Daniel da cova dos leões. E o rei muito se alegrou, mandou que tirasse Daniel da cova dos leões, e assim foi tirado. E o rei ficou muito feliz, e viram que nenhum mal havia acontecido com eles. Olharam, Daniel, normal, não mordeu ele, nem nada, realmente foi livrado pelo anjo do Senhor, né? Pois ele havia confiado no seu Deus. Então o rei, em seguida, o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel. Então, naquele momento aí agora virou-se, as coisas viraram. O rei Dario mandou que trouxesse todos aqueles homens que acusaram Daniel, a sua família, os seus filhos, todos os seus parentes,
e fosse jogado na cova dos leões. Então, e todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova dos leões. E ali, quando eles foram jogados, antes de cair no fundo, mesmo assim os leões já comiam no ar, estraçalhando um a um de tanta fome. Eram muitos leões que tinha ali. Então comprovou que Deus, ele trabalha para aqueles que esperam nele. Se nós confiar em Deus, ele também nos livra da boca dos leões, como fez também com Daniel, né? Então, aqueles inimigos de Daniel foram jogados lá, antes mesmo de chegar no fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então, o rei Dario escreveu uma carta para todos os povos, nações e raça e língua do mundo. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus de Daniel e o adorem. Daniel adora. Então, a carta foi escrita para toda a província para haver um respeito sobre o Deus de Daniel, porque ali realmente é um Deus vivo que mandou seu anjo e livrou Daniel da cova dos leões. Então, o próprio Dario entendeu que o Deus de Daniel é um Deus vivo, pois ele é Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca terá fim. Então Dario reconheceu que o Deus de Daniel é o Deus Criador que fez os céus e a terra. E disse mais Dario, ele socorre e salva. No céu e na terra ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, e livrando das garras dos leões. Então, realmente o rei Dario viu que realmente Deus estava na vida de Daniel. E Daniel continua a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dario. Então, ele foi uma alta autoridade no governo de Dario e depois durante o reinado de Ciro o Persa. Então, o próximo rei, Ciro Persa, então Dario também, o Daniel continuou sendo um grande governador ali daquela província dirigido pelos medos e persas. Então, nós observamos aqui um paralelo do capítulo 2, a estátua de ouro de Nabucodonosor, né, que ela representa os 4 governos mundiais, e no capítulo 7 também, tem 4 animais também, a mesma coisa. Esses 4 animais representam também a mesma revelação, só modifica para animais, mas as revelações são a mesma, são 4 governos mundiais, né? O primeiro é a cabeça de ouro, que era a Babilônia, pelo leão. Então caiu o governo da Babilônia para os medos e os persas. Então, medos e persas, o peito de prata da estátua, conferindo então o urso, que é o medo e os persas. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aí. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões e livrou Daniel da boca dos leões, porque o nosso Deus é um Deus vivo que governa os céus e a terra e tudo que nela há. Shalom, a paz do Senhor.